Que a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Eu queria pedir a você agora que pegasse sua Bíblia comigo e abrisse ela no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Diga comigo assim: a minha vitória é de uma vez por todas. Diga, de uma vez por todas. Diga, uma só vez é suficiente. Hebreus capítulo 7, nós vamos ler o versículo 27. Vamos ler o 27. Só os que acharam digam amém. Diz assim o texto sagrado. Vamos ler o 26, perdão, 26, o 27. Vamos ler, até Deus nos tocar. 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Vamos ler de novo? Vamos ler o 25 para você entender melhor. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convenha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessita, como o sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelo pecado do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumo sacerdote a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Leia comigo agora o capítulo 9, versículo 26, que diz assim: doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Digam amém. Diga, a minha vitória é uma vez por todas. Se assente, por favor. Diga glória a Jesus. Preste bastante atenção. Eu tenho uma palavra de Deus para passar para você nessa noite. Eu tenho uma mensagem vinda do coração de Deus para a sua vida nessa noite, que com certeza vai mexer com a sua vida, com o seu coração e com a sua alma. Irmãos, a obra de Cristo foi única e suficiente. Não há necessidade de nenhuma outra obra redentora. Jesus Cristo foi e é e sempre será o seu sacrifício suficiente para transmitir a salvação, para nos conduzir ao céu, para nos conduzir à libertação, a transformação da nossa vida.
Então, algumas coisas que Jesus fez por nós, definitivamente, uma vez por todas é suficiente. Uma vez por todas foi suficiente o sacrifício dele na cruz. A morte e a sua ressurreição foi suficiente para trazer a salvação, o milagre, a transformação para a nossa vida. Não há necessidade de mais nada. Se você leu comigo Hebreus, do capítulo 27 e também o capítulo 9, ele diz sobre a morte sacrificial de Jesus, que foi única o seu valor e permanente. Jesus não precisará morrer outra vez por nossos pecados. Antes de Jesus, que é chamada a nova aliança, havia os sumos sacerdotes. Tinham os sacerdotes e tinha o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele tinha que entrar dentro de um tabernáculo, aonde ele oferecia diariamente o sacrifício pelos nossos pecados. O sumo sacerdote tinha que oferecer diariamente, todos os dias. Mas agora, não precisamos disso mais. Recebemos o perdão, recebemos o direito de sermos sacerdotes reais. Antigamente, o povo chegava até o sumo sacerdote. Havia uma tenda construída por Moisés, e dentro dessa tenda havia um tabernáculo dividido ao meio por um véu. Esse véu, atrás desse véu, era colocado a arca da aliança. E o sumo sacerdote, ele junto com o sacerdote entrava na primeira, e para ele chegar até a arca da aliança, ele tinha que estar santificado, purificado, transformado. Ele tinha que fazer alguns rituais de santificação, purificação. E todos os dias, o sacerdote tinha que chegar diante da arca do concerto, e ali oferecia o pecado do povo, que já tinha levado seus sacrifícios lá fora e oferecido diante de uma mesa do sacrifício. Ali era imolado e cortado a garganta dos animais, que espergia-se o sangue sobre o holocausto. O sacerdote pegava as ofertas, queimava, ouvia os pecados do povo, entrava dentro do santo dos santos, e lá ele falava para Deus. Ele era o intermediário entre Deus e o homem. Ele levava os pecados e ele voltava com a resposta de Deus: estás perdoado, você está santificado, você está purificado. E Deus assim aceitava os pedidos de perdão do povo. Diariamente, todos os dias, eram oferecidos sacrifícios, sangue era derramado no altar, todos os dias. Não era dia sim, dia não. Havia as festas aonde se realizavam os grandes sacrifícios, aonde se realizava as grandes oferendas a Deus, de animais e de sangue, para que o sacerdote entrava. Esse ritual, ou essa rotina, era diária, dia a dia, várias vezes ao dia, e uma multidão de pessoas do lado de fora, que os sacerdotes ouvia, se purificava e entrava para dentro do Santo dos Santos. Mas agora, a Bíblia diz que quando eles recebiam o perdão,
dentro do santuário, eles ofereciam o seu sacrifício. Mas agora, o autor de Hebreus diz que Jesus vem, e Ele é o sumo sacerdote. Nele não há pecado, Ele é imaculado, sem culpa, Ele é santo, Ele é irrepreensível, Ele é justo, Ele é fiel, e nele nós nos tornamos sacerdotes. Ele é o nosso sacerdote maior. Digam glória a Jesus. Digam glória a Jesus. Então, eu quero que você passe a folhinha da Bíblia e leia comigo o capítulo 10 e o versículo 19, que diz assim, só para você entender: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Diga, Ele é fiel. Fiel é o que prometeu. Então nós agora, pela fé, tendo, pois, irmãos, ousadia. Paulo diz assim aos Hebreus: nós temos que ter ousadia. Por quê? Porque a Bíblia diz que os céus, o reino dos céus, é conquistado através da força. Da força. Não força física, não força dos braços, mas da força da fé. A bênção, ela é conquistada através da fé. Hoje, chegou diante de mim um irmão e disse: pastor, há 4 anos atrás, o senhor estava na rádio e o senhor declarou para minha esposa que iria viajar para uma outra igreja, é lá em São Paulo, atrás de um pastor que estava na época muito conhecido, e estava tendo uma caravana do milagre. E ela estava me ouvindo na rádio, e quando ela me ouviu, segundo ela, eu não lembro, mas ela disse que o Espírito Santo me usou ali, e eu falei o nome dela, e falei: você chama fulana de tal, você está com a mala pronta, vai viajar para o estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo, e vai encontrar, e quer ir encontrar com um grande pastor, mas o Espírito Santo está me usando aqui, que é para que você não precisa ir tão longe, é para que você esteja na rua Paracatu 299, que Jesus, o Deus de lá é o mesmo daqui, e Ele vai curar você. Irmãos, ela tremeu, o esposo tremeu vendo aquela revelação ao vivo na rádio. Diz ela que eu pedi para ela ligar, ela tentou, até que ela conseguiu ligar. No mesmo dia, era num culto de sexta ou quarta-feira, ela veio correndo à tarde. Chegou aqui, ela estava diagnosticada com câncer na coluna. E o Espírito Santo revelou que ela estava com câncer, um nódulo na coluna, e era maligno. Preste atenção. Eu orei, nós oramos, clamamos, jejuamos, fizemos aliança, e ela está até hoje na nossa igreja, membro aqui. De repente, ela fez a quimioterapia e acabou tudo, passou, e ela está curada. 2 anos depois, descobriram que um nódulo estava nos seios. E o Espírito Santo, mais uma vez, me usou e disse: Deus fala e Ele cumpre. E o nódulo desapareceu.
Hoje, ela chegou perto de mim bem confiante, mas o esposo nem tanto. E disse assim: pastor, a Bíblia diz lá em Números capítulo 23, versículo 19, que Deus não é filho do homem para que minta e não volte atrás na sua. Eu não estou entendendo, pastor, que há 4 para 5 anos atrás, Deus te revelou, Deus te curou, mas eu peguei um diagnóstico hoje do médico, de que a minha esposa terá que passar pela quimioterapia, porque segundo a médica, está com tumor no fígado. E Deus me deu essa palavra para ela: o nosso Deus não falha. Eu não sei porquê ou para quê, eu não sei porque Ele está permitindo essa provação, mas eu vou continuar crendo na promessa de Deus. Porque se Ele falou, se Ele trouxe, não vou me amedrontar diante da circunstância, não vou me fraquejar diante da palavra do médico, não vou me fraquejar. Sabe por quê, pessoal? Porque o mesmo Deus de ontem é o de hoje e é eternamente. Não importa o que você está ouvindo, firme você deve estar. A sua fé tem que estar na rocha, que é Jesus de Nazaré. Sabe por quê? Porque Jesus não volta atrás na sua palavra. A morte sacrificial de Jesus foi única, eu disse para ele. A palavra dele é única. A morte dele é suficiente para garantir o seu milagre. Ele não precisa morrer de novo. Quem crê nisso, diga amém. Diga: a morte de Jesus, a ressurreição dele é o suficiente para mim crer. E é difícil, pastor, porque a mulher que estava doente estava com mais fé do que o esposo que estava sem fé. Mas eles saíram daqui com a fé a 100 graus, acreditando num Deus do milagre. Provações vêm, Deus prova a nossa fé, mas acredite, irmão, as portas estão abertas para a sua vida. Acredite, irmãos, Deus é único, Deus é fiel, Ele é justo, Ele jamais deixa de responder a oração dos santos. Nós não estamos brincando, nós estamos jejuando, orando, colocando diante de Deus a nossa súplica, porque eu acredito neste Deus que faz milagres. E a Bíblia diz que Ele é o nosso sacerdote, que Ele entrou aonde? No céu. E aonde é o santo dos santos hoje? Nos céus. A Bíblia diz que Ele está assentado à destra de Deus Todo-Poderoso, à direita da majestade suprema. Sabe o que é isso? Ele está à direita de Deus, lá como sumo sacerdote real. Diariamente ele fala com Deus: o meu sacrifício é suficiente para perdoar os pecados do meu povo, da minha igreja, do diácono, do obreiro, do irmão. Diariamente o meu sumo sacerdote está no Santo dos Santos, clamando por mim e por você. Quem crê nisso, diga glória a Jesus. É muito forte essa palavra. Se você ler comigo Hebreus 9:12, olha o 12. Volta para trás um pouquinho. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque o sangue dos touros e bodes e cinzas de uma novilha esperzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais
O sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortais, para servirdes ao Deus vivo. E por isso, Ele é mediador de um novo testamento, de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Jesus entrou no Santo dos Santos. Jesus subiu aos céus. Se você ler também, você que gosta de ler, em Atos capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11, você vai ver que Ele está aí, entrou no céu, no Santo dos Santos. Diz a Bíblia que Ele está assentado à direita da majestade, nas alturas. Diga comigo, o meu Jesus é o meu sumo sacerdote. Diga, não é sangue de bode, não é sangue de ovelha, que vai me purificar, que vai me santificar. O meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Diga, mas é o sangue de Jesus Cristo. Se o sangue de bode, na antiga aliança, mudava a vida da pessoa, quanto mais o sangue de Jesus cura o câncer, cura a AIDS, cura a depressão, faz um milagre. Quem acredita, diga amém. Sabe por quê? Porque Ele é maior do que todo sumo sacerdote antigo. Se você ler, você vê que Ele está. E se você gosta de ler em Hebreus capítulo 1, versículo 3, também diz: pois como nosso sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos para sempre. Ele não entra e sai como antigamente. Ele entrou, sentou à destra de Deus Pai, e Ele fala no ouvido do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que é isso, pastor? É estar sentado à direita, falando no seu ouvido. E ali, Ele fala das minhas queixas, dos seus problemas. Ele intercede por nós através do Espírito. E na palma da sua mão tem o seu nome, o meu nome registrado. Além dele falar, Ele abre a palma das mãos, e nela está o buraco cravado ali, e o meu nome e o seu nome. Sabe por quê? Porque Ele se preocupa com a sua vida. Diga comigo, o meu sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos. E se você ler o capítulo 10, versículo 2 diz: de outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez aos ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemorações dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. O versículo 2 e o versículo 10 lá embaixo diz outra coisa, o 10, assim, olha: na qual vontade temos sido santificados pela ablação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Assim todo sacerdote apareceu cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Jesus está dizendo que o sacrifício dele é maior do que qualquer sacrifício. Ele está dizendo que, mesmo assim, alguns sacerdotes queriam oferecer sangue de bodes. Mas Paulo diz aos Hebreus, o autor de Hebreus diz que não havia mais necessidade.
que o sangue de Jesus purificava, sarava, curava física e a alma. E em Cristo Jesus, Ele me fez sacerdote. Ele te fez sacerdote. O sangue dele, o sacrifício dele é tão valoroso que Ele nos fez sacerdote. E através de Jesus, como todos somos sacerdotes em Cristo, podemos entrar aonde? No Santo dos Santos. Quem está me acompanhando, diga amém. Podemos entrar aonde? No Santo do Santo, porque Ele nos purificou. Veja, a obra redentora de Cristo é eterna, infalível. Jesus já nos perdoou para sempre e nos santificou. Basta então clamarmos o seu perdão, que receberemos através do seu sangue remidor. Em 1 João capítulo 1, versículo 7 e 9 diz sobre essa remissão e sobre esse amor de Deus de nos perdoar. E uma vez nos perdoando, nos faz santo. Fazendo-nos santo, nos unge como sacerdote. E como sacerdote, ele fala uma palavra para Pedro. Quando ele chega diante de Pedro e diz: o que eles falam a respeito de mim, Pedro? Jesus dizia a Pedro: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros falam que o Senhor é Isaías, outros até dizem que o Senhor é o João Batista. E vós, Pedro, Simão Borges, o que vocês dizem a meu respeito? Quem eu sou para vocês? E aí Pedro abre a sua boca e diz: tu és o Cristo vivo, tu és o Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Jesus olha para Pedro e alegra e diz: bem-aventurados sois vós, Simão Pedro, que não foste carne ou sangue que te revelaste, mas o meu Espírito te revelou. E sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja, se tornando você e todos sacerdócio real. Colocarei nas tuas mãos, Pedro, a chave do reino de Deus. Que chave é essa, pastor? A chave do Santo dos Santos, a chave do tabernáculo, porque o véu já se rasgou. O véu que separava do Antigo Testamento uma sala para outra, você leu comigo que aquele véu simbolizava a carne de Jesus. E quando a carne dele foi rasgada, é como se o véu do templo se rasga. O véu do Antigo Testamento acaba e agora nós temos a chave na nossa mão. A chave de quê, pastor? Para entrar dentro do Santo dos Santos, para estar diante da majestade real. Agora, você e eu podemos entrar e sair diariamente através da oração. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Sabe, meus irmãos, a oração tem o poder de destruir, destronar Satanás. O nosso Jesus, ele é o Deus que abala o céu e abala a terra. Ele estremece a estrutura física humana, ele estremece a terra, ele estremece os céus. Se você ler comigo o capítulo 12 de Hebreus, versículo 26, ele diz assim, eu vou abrir para você, olha bem: a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também diga, o meu Deus abala o céu e abala a terra. Sabe o que é abalar o céu e a terra? Ele faz a terra estremecer.
Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou te dizer, a Bíblia diz bem clara que a vinda do Senhor Jesus, ele vai abalar os céus e a terra. A vinda de Jesus a esse mundo foi o maior de todos os eventos da história do universo, do planeta. Quando Jesus morreu, aconteceu, na Bíblia diz, que quando ele morreu e disse: Pai, a ti eu entrego o meu espírito, diz a Bíblia em Mateus capítulo 27, versículo 54, que a terra tremeu, os céus e os firmamentos se abalaram. Sabe o que é isso? Houve um tremor tanto no céu quanto na terra. A terra tremeu, houve terremoto quando ele morre. Mas o que mais me chama a atenção do nosso Jesus é que quando Jesus morreu houve o terremoto, mas quando ele ressuscitou também, diz a Bíblia Sagrada que quando ele ressuscitou, em Mateus capítulo 28, versículo 2, diz que ele também, quando ele ressuscita, a terra treme. Diga: o meu Deus abala o céu e abala a terra. Diga: ele abala a estrutura humana. Diga: glória a Jesus. Você não entende? Não há coração duro que Deus não possa abalar. Não há nenhuma estrutura que Ele não possa romper. Não há pecado que Ele não possa perdoar, santificar. Não há doença que Ele não possa remover. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado para nos dar o direito de entrar no céu. Porque Ele é Deus. A Bíblia diz que Ele abala o céu e a terra. Também na sua ressurreição ele abalou. Mas tem uma coisa mais bonita, é que na sua volta, para buscar a igreja, a terra será abalada. Em Mateus capítulo 24, versículo 7, a Bíblia diz que as estruturas humanas foram abaladas pela obra de Cristo para se estabelecer no reino de Deus. Em Zacarias capítulo 14, há uma profecia dizendo que ele vai vir. Veja, ele não vai arrebatar a igreja. Eu não estou falando do arrebatamento apenas. O arrebatamento ele vai estar no céu, nas nuvens, os anjos tocando a trombeta, e os anjos vão descer e vão levar a igreja até o céu. Eu estou falando quando ele descer. E quando ele descer, Zacarias capítulo 14 diz que os pés deles ficarão grudados no Monte das Oliveiras. E quando ele colocar os pés no Monte das Oliveiras, a terra vai tremer. E o portão dourado lá em Israel vai abrir, porque o nosso Deus abala os firmamentos do céu, da terra, aonde ele entra, há mudanças e abala a estrutura. Sabe, meus irmãos, tudo que Deus faz prevalece eternamente. Eclesiastes 3,14 diz que o que ele faz permanece eternamente. Deus não volta atrás na sua palavra. O que faz está feito. Jesus, ao morrer, declarou: está consumado. João 19:30. Está consumado, eu fiz, está pronto. Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. Quando ele diz sim, é sim. Quando ele diz não, é não. Quando ele aprova, está aprovado. Quando ele faz, está feito. E ninguém vai atrapalhar. A vitória é sua pelo sangue de Jesus. A vitória é sua pelo sangue de Jesus. A vitória é sua pelo sangue de Jesus. Não se abale pelos problemas. Não se abale pela provação. Pastor, eu fiz o voto. Pastor, eu entrei na aliança do dízimo. Pastor, eu entrei na fé. Eu jejuei, eu estou na oração. Pastor, mas ainda não aconteceu. Mas há uma promessa de Deus: vai acontecer. Vai acontecer, porque é a palavra de Deus. Vai, já deu certo, porque Jesus está no comando dessa situação. Quem crê, diga amém. Quem ainda não recebeu, acredite.
o seu milagre está a um passo da sua frente.